Olá, graça e paz. Você é cristão? Tome muito cuidado para não se tornar um cristão de linha pietista. Recentemente eu li um artigo bem interessante e muito relevante no site monergismo.com, enviado pelo meu irmão Luciano Souza, o qual eu agradeço muito, e confesso que eu estava se tornando um cristão do tipo pietista. E hoje facilmente se confunde pietismo com piedade, mas não tem nada a ver. Como o contrário de impiedade. A piedade é você ser reverente, adorar ao Deus Trino, amar a Cristo, honrar a Cristo e ser servo fiel dele, na condição de um discípulo cheio de Espírito Santo. Vemos o presente discurso entre muitos cristãos, dizendo que crente não pode participar da política. E talvez por isso que nós vemos tantas leis imorais sendo aprovadas, porque a igreja, ao invés de ser sal e luz, está se escondendo. Os pietistas, em comum, pensam dessa forma. Deus não está na política, não está na área de educação, na arte, na área da medicina, na tecnologia, na economia, música, filmes. Como se Deus estivesse apenas na igreja. Mas Jesus está restrito tão somente à igreja? Esse questionamento é válido e muito importante, porque olhando para a palavra de Deus, vemos que Jesus é o Senhor de todas as coisas, de todas as coisas. A boa cultura, a ciência, a tecnologia, tudo isso, quando usado para o bem, estamos glorificando o nome de Deus. Isso vale até para a política, pois a política é uma esfera criada para o desenvolvimento de uma nação, de estados e municípios. Mas, se os bons cristãos não estiverem na política, os corruptos sempre vão nadar de braçada, porque não há aqueles que os impeçam. Atribui-se a Martin Luther King a frase clássica: "O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons." É nossa responsabilidade e dever como cristãos defender os valores bíblicos e não abrir mão desses valores. Lembrando que o caráter de uma pessoa se revela quando ninguém está por perto. Ser crente domingueiro é muito fácil, mas isso não é suficiente. É fundamental defender a família, fazer o que é certo, mesmo quando a maioria está fazendo tudo errado. Hoje é grande a inversão de valores em toda a sociedade. Tanta corrupção em todas as áreas. As ideologias do nosso tempo estão defendendo valores que vão contra os imutáveis preceitos bíblicos. O país está pedindo socorro. Onde estão aqueles que podem e deveriam estar defendendo a pátria? Ser sal e luz é isso, fazer a diferença neste mundo caído. A igreja, há muito tempo, em sua imensa maioria, deixou de ser relevante. Com esse pensamento que não tem mais jeito e que tudo está perdido, como posso ser sal e luz nas trevas? Eu não posso negar de jeito nenhum que nossa vida deve ser caracterizada pelo conhecimento das verdades bíblicas e uma verdadeira vida piedosa. Mas como demonstrar isso ao mundo? Se vivo me escondendo numa bolha confundida com cristianismo. A grande comissão de Jesus nos motiva a levar o evangelho a todos. Portanto, o pietismo restringe e até dilui o senhorio de Jesus. O pietismo quer dizer a Jesus: você pode ser senhor aqui, mas não ali. Você pode ser senhor da igreja, mas não do Estado. Isso é uma negação do pleno senhorio de Jesus Cristo. Como cristãos, precisamos fazer a diferença em todos os lugares e sabemos que breve Jesus voltará, mas nem por isso vamos parar. Não podemos nos conformar com este século, como nos ensina o apóstolo Paulo. Não entreguemos a cultura, a política e qualquer instância social a Satanás.
se conformar com tudo que está acontecendo na política, cultura e outras áreas é o mesmo que se conformar com aquilo que Deus odeia. Ser luz é sair do templo, levar a palavra lá fora. Foi isso que diferenciou Jesus dos falsos religiosos. Ele foi de encontro com as pessoas que precisavam dele, quebrou preconceitos, entrou na casa de pecadores, foi além da falsa religião. O legalismo tomava conta. Jesus veio ensinar como deve ser o nosso proceder. Quando digo que devemos sair do templo, não é você sair por aí compactuando com o pecado do mundo, aceitando numa boa os preceitos deste sistema corrompido. O mundo tem jeito, em todas as áreas. O mundo precisa de Jesus. Sabemos que tudo neste mundo está cada vez pior. E talvez você pense, não vou perder meu tempo para tentar mudar as coisas. Se eu pensar assim, então sou egoísta. Não me importo com as almas. Já imaginou hoje quantas almas indo para o inferno neste momento e a gente não faz nada? A igreja tem que ser relevante. Esse é o papel da igreja. Ela pode fazer a diferença sim. Pois quando Jesus voltou para o Pai, deu à igreja o poder do Espírito Santo. Preciso ser testemunha de Cristo onde for, onde estiver. Tenho por obrigação fazer a diferença. Devemos sim lutar contra o aborto, a pornografia, o homossexualismo, o feminismo, o ódio promovido entre classes sociais. Debater com veemência contra o mal que domina o mundo. Fomos capacitados por Deus. Fazer a diferença. Os discípulos de Cristo defendem a verdade. Precisamos nos opor a todos os males que assolam a humanidade. Ser cristão é andar na contramão do mundo em todas as áreas. Ser sal e luz. Não compactuar com a iniquidade presente deste século. Tem gente que parou de lutar, argumentando que é bom tudo isso estar acontecendo mesmo, porque Jesus vai voltar. Mas enquanto Jesus não volta, não podemos ficar parados. Não podemos nos conformar com este século. Enquanto existir fôlego de vida, temos que exercer o nosso papel de cristãos. O Império Romano era um esgoto moral quando nosso Senhor deu a sua missão para seus discípulos de conquistarem o mundo. Ele não disse: não tem jeito de ganharmos isso aqui, amigos, então vamos recuar para planejarmos um contra-ataque. Os cristãos primitivos levaram o evangelho ao mundo conhecido e em menos de 300 anos o Império Romano foi forçado a se tornar cristão. Por quê? Porque os nossos antecessores se recusaram a bater em retirada durante tempos culturalmente depravados como os nossos. Os tempos são difíceis, verdade, não podemos negar. Em todas as áreas, mas com Cristo e pelo poder do Espírito, vamos avante. Levar o Evangelho que transforma. Somente pelo poder do Evangelho presente em toda a sociedade, teremos um mundo melhor. O mundo precisa de Jesus. E se você quer saber a razão principal para a nossa cultura ser tão depravada hoje, é porque a igreja está se escondendo. A igreja não está sendo relevante. Não se pode esconder a luz. A luz precisa ser vista. Na verdade, se não lutarmos pelo que hoje chamamos de princípios conservadores básicos, não estaremos lutando pelo cristianismo bíblico. Porque esses princípios refletem a verdade bíblica. Se nos calarmos, daqui a pouco, todas as igrejas vão dizer amém para o Deus-Estado e adorar esses governantes diabólicos. Governos que apoiam todo tipo de perversidade. Aí vocês vão ver e sentir, de fato, a maldade tomar conta. Meu irmão, minha irmã,
todos os meus irmãos fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos juntos lutar pela verdade, pelo Evangelho, pela paz. Que Jesus reine em sua vida hoje e eternamente. Até o próximo vídeo aqui no canal, se Deus quiser.